a Igreja Católica se orgulha de ser a instituição mais antiga do mundo ocidental, com quase 2.000 anos de existência. Atualmente, o catolicismo é a maior religião do mundo, com impressionantes 2,4 bilhões de fiéis espalhados por todo o planeta. Isso é o mesmo que dizer que aproximadamente 30% da população mundial é devota da Igreja Católica. E dada essa enorme quantidade de fiéis, o valor inestimável de suas artes, as vastas terras, o ouro e os investimentos em todo o mundo, hoje a Igreja é uma das instituições mais ricas do planeta. E seu poder institucional tem crescido quase constantemente desde 313 d.C., quando o catolicismo se tornou religião oficial do Império Romano. No entanto, o caminho para a riqueza não foi sempre simples, e a Igreja esteve repetidamente à beira da falência. Na década de 1920, o Papa Pio XI, o Papa reinante na época, vivia em um palácio de latrão degradado, com vazamentos e infestado de pombos e ratos. Apenas 60 anos antes, a Igreja Católica havia perdido os estados papais, que governaram diretamente por mais de 1000 anos, e que cobriam a maior parte da Itália Central em seu auge. A Igreja estava em plena decadência, e precisava desesperadamente de um salvador para aliviar seus problemas orçamentários. É justo dizer que a Igreja Católica não existiria exatamente no estado que existe hoje se não fosse um indivíduo que sozinho mudou seu destino financeiro. No vídeo de hoje, vamos contar a história de Bernardino Nogara, o gestor financeiro mais importante da história do Vaticano, como ele ganhou bilhões no mercado de ações e salvou a Igreja Católica da falência. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Muito provavelmente você já sabe que o Vaticano está localizado na cidade de Roma e é conhecido por ser o menor país do mundo. São 110 acres, com uma população de menos de 1000 habitantes. Mas o que poucas pessoas estão cientes, no entanto, é de que o Vaticano surgiu legalmente há menos de 100 anos. E, como um lugar tão pequeno, é ao mesmo tempo tão rico. Para você entender tudo isso, é importante a gente apenas voltar 1000 anos atrás. Durante o século VIII, o papado, ou seja, a Igreja, tornou-se efetivamente o governante soberano de grandes partes da Itália, preenchendo o vácuo deixado pelo declínio do Império Bizantino. Naquela época, a Igreja Católica tinha um poder eclesiástico e temporal. Como poder eclesiástico, governava os católicos do mundo, enquanto que, como poder temporal, governava grande parte da Itália como qualquer outro governo. No entanto, em 1861, os estados papais da Itália estavam perdendo a maior parte de seus territórios para o crescente reino da Itália, criado pela Casa de Savoy. Na época, tudo que restou da glória dos estados papais foram mais ou menos 12.000 km² de terra, o que representa 4% do território da Itália, com mais ou menos 700.000 habitantes. Mas mesmo essa última fortaleza de poder temporal foi perdida quando seus últimos 13.000 soldados foram desafiados pelo vasto exército do rei Victor Emanuel II da Itália. Tudo que a Casa de Saboia deixou para Papa Pio IX reinar foram a Basílica de São Pedro, a residência papal e 23 edifícios relacionados. Nos 59 anos seguintes, Pio IX e seus sucessores permaneceram efetivamente prisioneiros do Vaticano. Em protesto contra a anexação de seu território, nenhum dos papas reinantes pôs os pés fora dos estreitos limites de seu território até 1929. Durante todos esses anos, como forma de retaliação, os sucessivos papas proibiram todos os católicos, sob pena de excomunhão da Igreja, de votarem nas eleições parlamentares italianas ou representar-se como candidato. Para você ter uma ideia, as tensões eram tão altas que quando o cadáver do Papa falecido foi transportado para fora do Vaticano em 1878, uma multidão de anticlericais interrompeu o cortejo fúnebre e ameaçou jogar os restos mortais do Santo Padre no rio Tibre. É seguro dizer que ninguém se divertiu. Igualmente, ninguém sabia como sair da situação. Como diz o ditado, é fácil começar uma guerra, mas é difícil terminá-la. Em 1925, Benito Mussolini, o líder do fascismo italiano, se declarou ditador da Itália. Antes de subir ao poder, o ditador nunca se entusiasmou com a Igreja Católica.
Em sua juventude, inclusive, ele se referia aos padres como germes. Mas quando se chega ao poder, os interesses são outros. Você sabe como é. Mussolini percebeu que tinha que desenvolver um bom relacionamento com a igreja. Apesar dele governar o lado político da Itália, a influência da igreja católica era enorme. E era ela que governava o lado espiritual do povo. E Mussolini não queria ter o representante de Deus na terra contra ele, e sentiu que teria um ganho político se libertasse o papado de sua pequena prisão. Foi aí que, no dia 11 de fevereiro de 1929, Mussolini foi ao Vaticano para assinar o Tratado de Latrão, um acordo que seus representantes haviam negociado durante os 2 anos e meio anteriores. Na foto, o líder do fascismo italiano aparece ao lado dos líderes da igreja. Os tratados consistiam em 3 documentos. Um deles reconhecia a total soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano. Uma segunda convenção financeira que concedeu pagamentos de compensação à igreja para compensar a perda do território e perda de renda associada àquele território. E por último, a concordata que deu ao Vaticano poderes e privilégios especiais, estes relacionados principalmente com a gestão dos assuntos do dia a dia do Vaticano, como capacidade de pagar salários isentos de impostos aos cidadãos italianos. E agora começa o assunto de grana mesmo, que era o que realmente interessava a igreja naquele momento. Como compensação financeira, foi acordado o seguinte: a Itália pagaria ao Vaticano a soma de 750 milhões de liras italianas em dinheiro. Além disso, o Vaticano receberia títulos do governo italiano com um valor nominal de 1 bilhão de liras italianas e uma taxa de juros inicial de 5% ao ano. E por último, a Itália arcaria com os salários de todos os padres católicos estacionados em seu território. E mais uma curiosidade muito interessante sobre esses acordos é que, diferentemente de muitos instrumentos jurídicos que são feitos nos dias de hoje, o acordo financeiro era tão curto quanto os contratos e tratados da época, e incrivelmente tinha apenas uma página. O pagamento em dinheiro chegou a tempo e forneceu a base para o Vaticano criar a própria carteira de investimentos. A soma de 750 milhões de liras italianas na época se traduziu em nada mais nada menos que 81 milhões de dólares. É até difícil de entender o poder de compra que essa cifra tinha naquela época. Mas só para você ter uma ideia, durante a década anterior ao Tratado de Latrão, os registros evidenciam que o Vaticano tinha orçamentos anuais variando de 1 a 2 milhões de dólares. E agora, com uma bala de dinheiro na conta, o Vaticano queria criar uma estratégia financeira que o levaria a recuperar a sua independência financeira. E o homem escolhido para desempenhar o papel de gestor de fundos do Vaticano era o Dr. Bernardino Nogara. Engenheiro por formação, Nogara originalmente administrou projetos de mineração no país de Gales, na Bulgária e no Império Otomano. Durante seu tempo em Istambul, capital do Império Otomano, ele foi nomeado representante do italiano Banca Commerciale, até então o maior banco privado da Itália. Em sua nova função, Nogara se envolveu em um comitê que supervisionava a restauração da dívida do Império Otomano. E sua família tinha laços estreitos com a Igreja Católica, por isso tornou-se amigo do Papa da época, Bento XV. Em 1914, Bento XV recebeu uma dica de Nogara de que os títulos emitidos pelos otomanos eram um bom investimento. O pontífice investiu por meio de uma conta pessoal e obteve um bom lucro. O que cheirava a informações privilegiadas provavelmente era apenas isso, mas preparou Nogara para um papel posterior no Vaticano. Os anos passaram e mesmo depois da morte de Bento XV, em 1922, Nogara permaneceu no radar das autoridades do Vaticano. Não demorou muito e ele virou o responsável pelos investimentos do Vaticano. O principal trabalho de Nogara era, claro, encontrar bons investimentos para gerar renda contínua e ganhos de capital de longo prazo. Segundo registros confiáveis da época, Nogara se encontrava com o Papa a cada 10 dias para discutir os investimentos, bem como o estado geral do mundo. Nunca haverá números de desempenho anuais auditados para o período em que Nogara supervisionou o portfólio de investimentos. Mas, ao terminar seu trabalho, os Cardinals relataram unanimemente que ele havia aumentado o capital de investimento em um fator de 20 nos últimos 10 anos. Vale também lembrar que a década de 1930 testemunhou a Grande Depressão, e uma das maiores turbulências políticas na história da Europa e em outros lugares do mundo. Alguns países, como a Alemanha, chegaram a índices de 44% de desemprego. Mas ao que tudo indica, Nogara era realmente preciso nos investimentos.
mesmo com uma pequena equipe de 12 pessoas. Segundo um jornal suíço, a carteira de ações do Vaticano cresceu ao ponto de representar 7 a 10% de todo o valor de mercado do mercado de ações italiano. Já o The Economist estimou que 10 a 15% do mercado de ações italiano poderia estar nas mãos do Vaticano. E mais um detalhe, a Itália era então a 5ª maior economia do mundo naquela época. Apesar das fortes alianças geopolíticas feitas por Papa Pio XI e Papa Pio XII, nenhuma foi tão fundamental para a revitalização econômica do Vaticano quanto Bernardino Nogara. Ele foi o gestor financeiro da Santa Sé entre 1929 e 1954. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, Bernardino Nogara convenceu o Papa Pio XII a criar um instituto para obras de religião, também conhecido como IOR, ou o Banco do Vaticano. A instituição é melhor descrita como um híbrido entre um banco de investimentos agressivo e um banco central de um governo soberano, algo que só poderia existir em um local como o Vaticano. Durante a guerra, a Itália estava sob o embargo econômico dos Estados Unidos e seus aliados, mas o Vaticano gozava de sua soberania. Como uma instituição neutra, tinha direito de entrar em transações com os Estados Unidos, e o instrumento para isso era o novo banco recém-criado. Isso deu a Nogara uma enorme vantagem competitiva e tornou possível diversificar os investimentos do Vaticano fora da Itália, e assim minimizando o impacto catastrófico que seria a Itália perder a guerra. Além disso, a soberania concedia à Santa Sé fornecia ao Vaticano sigilo econômico, permitindo que os italianos ricos transferissem suas riquezas para fora da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, sem o conhecimento do governo italiano. Com o término da guerra, Nogara estrategicamente voltou a aplicar grandes investimentos na economia italiana, que no momento estava devastada pelo conflito, e colheu os benefícios da ajuda dada pelo Plano Marshall. No final da década de 1960, a reconstrução da Itália estava chegando ao fim, e o Banco do Vaticano foi forçado a encontrar novas fontes de receita. É aí que o status de melhor banco offshore do mundo começa a ganhar força, já que não estava sob o controle de nenhuma autoridade do Banco Central em nenhum país. E por essa razão, o banco começa a se envolver em uma série de escândalos. Mafiosos, banqueiros enforcados, conspirações, sequestros e outros marcos da crônica policial passaram a fazer parte da história da instituição nos anos seguintes. E quando o Papa João Paulo I morreu em 1978, em circunstâncias misteriosas, muitas teorias da conspiração sugeriram que poderia ter algo a ver com o desejo de limpar os assuntos do Banco do Vaticano. Os escândalos se intensificaram alguns anos depois, quando no início dos anos 1980, um banco do qual tinha participação majoritária, chamado Banco Ambrosiano, virou notícia pelos motivos errados. O Banco Ambrosiano faliu em meio a um rombo de 4,7 bilhões de dólares. E o Banco do Vaticano era um dos seus principais acionistas. Seus líderes eram acusados de transferir dinheiro para fora do país para bancos obscuros no exterior, além de estarem ligados à conhecida máfia italiana. O então diretor-geral do Banco do Vaticano, o arcebispo Paul Marcinkus, chegou a ser apontado pelas autoridades italianas como passível de ser levado à corte para julgamento por supostas fraudes. Mas o sacerdote nunca chegou a ser apresentado a um tribunal, pois o Vaticano alegou que ele tinha imunidade diplomática e não poderia ser preso. Na época, o episódio teve tanta repercussão na mídia que inspirou parte da trama do terceiro filme da franquia, O Poderoso Chefão. E a parte mais embaraçosa dessa história é que o presidente do Banco Ambrosiano, que era Roberto Calvi, que foi preso, julgado e condenado a 4 anos de prisão, foi libertado em apelação. Depois de ser libertado em apelação, Calvi fugiu da Itália e foi descoberto enforcado sobre uma ponte em Londres. Mas isso é história para outro vídeo, que se você quiser ver aqui no canal, pode deixar seu comentário pedindo aqui embaixo. Embora o escândalo do Banco Ambrosiano, de 30 anos atrás, ainda não tenha sido totalmente resolvido, novas cenas, nos últimos anos, colocaram o Banco do Vaticano de volta nos holofotes. Um dos mais recentes foi o escândalo que levou à queda do seu então presidente, Ettore Gotti, em 2013.
O caso começou em setembro de 2010, quando as autoridades italianas congelaram 23 milhões de euros em fundos de um banco chamado Credito Artigiano, por suspeita de lavagem de dinheiro. A instituição era vinculada ao Banco do Vaticano. O caso culminou na renúncia de Ettore e, para o seu lugar, curiosamente, foi indicado o economista brasileiro Ronaldo Schmitz, que nasceu em Porto Alegre. O banco de investimentos americano JP Morgan também chegou a fechar uma das contas do Banco do Vaticano, depois que ele não forneceu informações suficientes sobre as fontes de depósitos no valor de 1,8 bilhão de euros. Um tempo depois, o Papa Bento XVI baixou uma série de normas para tornar o Banco do Vaticano mais transparente. Em 2013, após 125 anos, o Banco do Vaticano publicou suas contas pela primeira vez na história. Em 2020, em meio à pandemia, o lucro do banco alcançou 36,4 milhões de euros. Desse total, 75% foram destinados ao Papa Francisco e a várias outras entidades da Santa Sé. O Banco do Vaticano e seus investimentos socorreram a Santa Sé em um ano sombrio para suas finanças. As doações de fiéis haviam caído 25% e a renda do Museu do Vaticano foi 85% menor. Além da sua própria carteira, no final de 2020, o banco gerenciava cerca de 5 bilhões de euros em depósitos de clientes. Apesar de pequeno, o Vaticano tem relativa importância no setor financeiro. E aparentemente, mesmo entre os papas e cardeais, investimento é um assunto sério. E se até para eles é um assunto sério, por isso você não pode deixar de se inscrever no nosso canal e acompanhar as maiores curiosidades do mundo dos negócios. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.